Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Soccer. E hoje e amanhã os vídeos serão específicos sobre Paulo Henrique Ganso. Então a gente vai para a vinheta agora e na volta a gente vai falar um pouco sobre o camisa 10 do Fluminense. Pessoal, esse vídeo eu acho muito especial e eu quis começar o NS Análise pelo Paulo Henrique Ganso por um belo motivo. Ao longo dessas últimas semanas, principalmente depois do jogo contra o Flamengo, Fluminense e Flamengo, houve uma conversa em tom de brincadeira, mas com uma seriedade, da possibilidade do Ganso ir para a seleção brasileira. Assim, a gente está na reta final de preparação da equipe. Alguns pontos ali você vai acabar levantando que faltam peças na seleção brasileira. Então faltavam camisa 9, e aí vem o Pedro e faz uma boa reta final de temporada, e aí é convocado. Há quem diga que falte um meia de criação na seleção brasileira que possa dar alternativas, e aí poderia ser o Ganso, o próprio Everton Ribeiro, que também foi testado, ou outros jogadores, enfim. E me surgiu uma dúvida nesse sentido, que é o que aconteceu com o Ganso. Acho que a primeira dúvida que me surgiu à cabeça foi o que aconteceu. E aí eu acho que vale a pena olhar a fala do Dorival Júnior, técnico do Flamengo, antes de ser técnico do Flamengo, diga-se de passagem, essa entrevista foi antes dele assumir o comando do Flamengo, mas falando sobre o Ganso e sobre a equipe cujo qual ele dirigiu e como que era a visão dele do jogador. Então vou cortar aqui para a tela para vocês, para a gente poder dar uma olhada na fala do Dorival. Eu vou te falar uma coisa, até o Flamengo de 2019, o time que tinha me encantado era esse Santos. Eu tenho uma pergunta até aqui do Diego Ságio. Sim. Ele até te elogia, fala que você parece ser um ótimo ser humano. Você pegou o Neymar e o Ganso no início. E ele tá te perguntando o que você acha que houve com a carreira do Ganso. Mandou parabéns pro Denilson aqui também. Valeu, Diego. Quem que é? Diego Ságio. O Diego, Um abraço, Diegão. Primeiro eu quero falar um pouco desse time do Santos. Era impressionante, era Porque lindo de ver. Mais ou menos também, calma. Pô, Chico, parava pra ver, eu parava pra ver, juro pra você. Eu vou te falar um negócio. Eu não vi o Santos de Pelé, assim, eu vi como torcedor apenas alguns jogos. Se teve um time que me encantou, ver jogar, ver treinar, era esse time do Santos. Denilson, era um time que atacava em velocidade. Você contra-ataca em velocidade. O time do Santos atacava em velocidade. Eu tenho todos os gols do período que eu tive lá no Santos. E alguns lances assim que era impressionante. O time criava 20 oportunidades por partida. Nós fizemos resultado de 10, de 9, de 8, de 7, de 6, de 5, de 4, muitos. Foi a equipe que mais fez gols numa edição da Copa do Brasil. Nenhuma outra vai ter um time que faça tantos gols como nós fizemos. 39 gols. Ninguém vai fazer isso. Eu duvido que tenha uma edição de Copa do Brasil que vai acontecer isso aí. Era um time que jogava com um toque só na bola. Ninguém dava mais, prendia a bola se não estivesse nessa zona aqui, ó. A gente fala a zona vermelha, né? A zona do garrafão. Era um time que tinha marcação alta. Já fazia essa marcação lá em cima. Escala o time aí, vamos tentar lembrar esse time aí. Tinha muitos jogadores, né? Mas basicamente era o... Eu te ajudo aqui. Do lado aí era o Pará que jogava. Isso. Jogava o Edu Dracena, o Durval. Tinha outros meninos, tinha o Léo Alexandro, né? Tinha aqui o time principal era o Wesley e o Arouca, que todo mundo achava que o Arouca que era o volante, mas o Arouca era o cara que mais aparecia na frente. É verdade. Tinha o Robinho, só que antes era o Marquinhos, né? Isso. Tinha o André, tinha o Neymar e o Paulo. O Paulo que, para mim, respondendo o Diego, ele teve lesões muito sérias e isso afetou um pouco o desenvolvimento da carreira do Paulo. Jogava muito, né? Não, era cerebral. O Neymar é genial, o Paulo era cerebral. O Paulo ele encontrava um espaço onde você não via. Ele encontrava uma bola no meio de 3 jogadores, enfiando essa bola embaixo da perna
E aquele time atacava em velocidade. Mas tinha assim, tinha o Rodrigo Mancha, o Roberto Brum aqui, tinha os zagueiros, os Brunos, né? Tinham Quem dois que era o Brunos. goleiro? O goleiro era o Felipe, começou, depois o... Já era o Vanderlei? Não. Não. Nessa época não. Tá no Cruzeiro agora, veio pro Cruzeiro e puxa vida. Rafael Cabral. Rafael. Rafael Cabral. O Rafael e tinha o Vladimir também. O Vladimir Já também. nessa Rafael. época. Tá. É. E depois ainda trouxemos o Danilo, o Alexandre, né, que ainda não era titular. Foram no campeões da Atlético. Libertadores. Agora daí, tem uma 2011. perguntinha boa pra você em cima do que a gente tá falando aqui. Você citou aí o time titular. Sim. Aí o treinador, como é que treina um time desse? Você estava falando aí da desenvoltura dos caras, da Denilson, facilidade e tal. E você como treinador, como é que treina esse No cara? primeiro treino, nós fizemos um trabalho reduzido, né? Eu fiz aqui, prolonguei esse campo aqui. As duas linhas e botamos aqui uma trave ali. Primeiro treino. Eu parei o treino, eu ia dar 30 minutos de trabalho, eu parei com 20 minutos. A bola não saía, jura por Deus, a bola não saía. Tamanho era Aqueles campos reduzidos de 2 toques. Aquele trabalho de 2 toques. Eu prolonguei o campo aqui, como se fosse um 2 toques, Sim, sim. tá? Mas soltando já porque eu tinha poucos dias para uma estreia que era contra o Rio Branco de Americana. E nesse trabalho, às vezes o cara fura, a bola sai, né? Não, geralmente normal. O cara tá duro, A bola vem muito rápido. dá um esticão, vai bater numa bola, já estava com a perna cansada do treinamento em si, que nós já havíamos trabalhado. Entendi. Eu apenas soltei para finalizar o trabalho. Cara, a bola não saía, eu parei o treino, tinha uma mangueira aqui no canto do campo. Eu falei, eu vou falar uma coisa para vocês e eu quero que vocês prestem atenção. Porque jogador, geralmente, a informação entra por aqui, sai por aqui, no dia seguinte ele não sabe nem o que ele comeu. Essa é a verdade. Eu era diferente, irmão. Eu era um cara... Você Prestava atenção? Falei, ó, vocês podem marcar a história do Santos. Olha bem o que eu vou falar. Vocês podem marcar a história do Santos. Volta pro peixe, Dorival. Vai. Júlio. Já começou, A já pressão. começou a campanha. Esse podcast emprega, hein? O Fábio tá desenvolvendo o trabalho. Né? Que Vocês você falou podem pros marcar caras? a história do Santos. Olha bem o que eu estou falando para vocês. O que vocês me mostraram em 20 minutos de trabalho, se vocês repetirem isso aqui nos treinamentos da semana e levarmos metade disso aqui para os jogos, vocês vão ver o que vai acontecer. Vocês vão marcar a história do nosso time. E aí, pessoal, nessa linha, eu estava aqui olhando para baixo enquanto o Dorival estava falando, pelo seguinte motivo. Eu estava tentando buscar uma aspas do Fernando Diniz, que saiu essa semana, e aí eu acho interessante também ouvir o atual treinador, né? E aí, como eu não tenho vídeo dessa fala do Diniz, eu vou reproduzir aqui, que está no site da ESPN, tá? Essa entrevista, assim, pelo menos um trecho da entrevista que eu achei, mas ele fala o seguinte: Ganso era para estar disputando a 3ª Copa do Mundo, na minha opinião. Essa fala foi no Bem Amigos do Sport TV, mas eu achei aqui no site da ESPN também quando eles repercutiram. Faltou alguém para dizer que ele correr e ser solidário é necessário, não diminui a genialidade. A gente ouviu muitos termos a vida inteira que jogador craque não corre. O que eu transmito do jogo para ele é que ele precisa correr. Continuando, ainda Fernando Diniz. Ganso é um cara que clareia tudo, é um gênio que vemos jogando. Sempre que ele está correndo mais, ele está jogando melhor. Então vamos a esses pontos que eu acho que são muito importantes e são complementares. Primeiro, não tem como determinar ou não tem como responsabilizar o Paulo Henrique Ganso pela expectativa criada em cima do Paulo Henrique Ganso. Essa é a primeira coisa. Então, assim, quem assistiu o Ganso começar a jogar imaginou que o Ganso fosse chegar, é de responsabilidade única e exclusiva de quem imaginou. Não é do Ganso. Uma questão óbvia de lógica. Se você cria algo, você é responsável pela criação. Então, o Ganso nunca chegou e falou que era o melhor jogador da história, que seria um dos melhores do mundo. Não, ele só jogou bola. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. A responsabilidade da criação de expectativa é de quem criou a expectativa. Fechado esse parênteses, óbvio, há coisas que prejudicam qualquer jogador no seu desenvolvimento, como é o caso das lesões que o Dorival colocou. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que vai estar ali, das coisas que são para todos,
é o contexto cujo qual esse jogador é criado. E aí, quando eu falo de criação, pode soar meio coisa da família, mas não é só a família. É criação no ambiente, de fato. Então, família, escola, clube, amigos, todo mundo. Tá? Brasil, de maneira geral, você tem uma cultura presente. E aí a fala do Diniz é complementar. Para além de uma lesão, para além das coisas que são físicas e que de fato atrapalham, você também passa a ter as questões que são de cultura. Então, na nossa cultura, o camisa 10, o maestro da equipe, ou algo do tipo, era um jogador que não tinha como característica se correr, se dedicar. Ele era o cara do último passe, o cara que dava assistência ou que pisava o pé na área para fazer o gol. Então, nessa linha, obviamente, muita gente deve ter chegado para o Ganso, provavelmente, e falado, cara, não precisa, eu preciso de você quando a equipe estiver com bola no campo ofensivo. E aí, é óbvio, o cara vai fazer aquilo que ele é solicitado. Então, ele vai ter maior encaixe ou menor encaixe, a depender da situação, mas é nítido que esse cenário construído acarreta no jogador que vai participar menos do que ele deveria participar. O Ganso, na minha visão, é um jogador que precisa estar participando de todos os momentos do jogo. Ele precisa estar presente em toda a sequência ofensiva, em todas as zonas de campo. Quanto mais participação ele tiver, mais ele clareia a situação. Nesse Santos que o Dorival colocou, esse Santos ele tinha, e aí a gente pode fazer uma reflexão um pouco para além até a chegada do Muricy e depois a conquista da Libertadores no Santos. Tá? E depois aquele Mundial dos 4-0 que o Santos perde para o Barcelona do Guardiola. Tá? Essa reflexão pode ir ao seguinte: o Rafael era o goleiro, o Rafael que hoje está no Cruzeiro, você tinha o Pará e depois chegou o Danilo. Então, assim, Danilo atual titular da seleção brasileira. Na esquerda, você tinha o Léo e você tinha como opção o Alexandre, atual titular da seleção brasileira na lateral esquerda. Você tinha o Durval e o Edu Dracena. Você tinha à frente o Wesley e a Arouca. Depois há uma troca pelo Adriano, que vira o volante depois ali no período de Libertadores até Mundial. E aí você tem ali na frente, na Copa do Brasil, o Marquinhos, ex-jogador do Avaí, né, ídolo do Avaí. Marquinhos, depois veio o Robinho, Paulo Henrique Ganso e Neymar. E o André Balada, para quem esteja no futebol, o André Balada, ex-jogador passou pelo Sport, passou pelo próprio Santos, Atlético Mineiro, rodou o Brasil aí depois. Mas o André era o jogador ali, depois virou o Zé Love. E nessa equipe ainda teve o Alan Patrick, teve uma série de outros jogadores de muito bom nível. Então, assim, quando a gente olha para o começo da carreira do Ganso, você pega uma molecada muito jovem, aí só tira desse grupo que eu falei, talvez a zaga fosse um pouco mais velha, em termos de idade, a do Dracena e Durval. Mas o restante, se você imaginar que tinha o Alexandre, o Danilo, o Wesley, Arouca, jogadores mais rápidos, o Robinho, ainda na faixa dos 30 anos, mas rendendo muito bem para o Brasil, então nem se fala, o Neymar começando e o André começando, você está falando de um elenco muito jovem, onde o Ganso ter que aparecer não vai ser tão necessário. Ele vai ter, de fato, de ficar mais próximo ali para fazer o último passe, a assistência que vai ter ali para o gol ou para uma finalização. Quando você olha o cenário atual, uma equipe comum de futebol, digamos assim, sem um Neymar da vida, sem jogadores muito novos, sem um contexto muito específico, as equipes no Brasil são mais lentas do que as equipes europeias. Então você precisa participar. Participar é estar ali presente toda hora. E essa fala que o Diniz fez sobre quanto mais ele se dedicar, quanto mais ele correr, melhor, é justamente isso. Quanto mais ele conseguir participar, melhor. E no jogo contra o Flamengo, a gente viu isso de fato acontecendo. Tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. É da Denner TV, mas obviamente essa imagem é da Rede Globo. Mas está no canal Denner TV. Vou colocar para vocês aqui. Nino, Ganso. E as ações do Ganso. Bola do Fluminense, Ganso. Arias avança na Tinelli. André, Ganso. Gira.
Trabalha com E aí categoria. percebam que o Diniz falou sobre clarear o jogo. É isso Ganso mesmo, na clarear o jogo. caneta! Uou! E o que significa clarear? Bonitinha. Meu pai. O que significa Bola do clarear a Fluminense ou bola jogada? do Flamengo? Significa Ganso você ou Arrasca? conseguir Ganso. Esse é um de uma ponto maneira de ou ajuste do de Fluminense, outra, né? Ele recupera às vezes você a bola, mas não tem conseguir contra-ataque. Saiu dar dentro, sequência à jogada numa situação Ganso onde de primeira. você Nino, coloque marcado pelo o Pedro. A teu devolução companheiro com numa situação mais Flamengo sobe a confortável. linha. Então Ganso. perceba, Falta no... todas as ações que passa pelo Ganso, ele está numa situação de pressão e o passe na sequência vai para uma situação onde o Martinelli, próprio Ganso. companheiro tem menor pressão. Então ele consegue colocar Ganso. o jogador em uma condição muito melhor Martinelli entrou do no que lance, ele Ganso se com a encontrava. sobra. E fora que a Everton. qualidade que ele tem de aqui, relação com a de bola, defesa, tentando ajustar de estruturação de espaço, então, alguma assim, quando ele marcação. se movimenta da maneira como ele se movimenta, Dinheiro que obviamente faz falta no orçamento do ele Fluminense. entende Ganso muito perdeu. bem aonde ele Falta deve do Ganso. ficar para Bateu receber a Ganso. bola. Né? E aí Batendo o um gol de pênalti pro pênalti Fluminense. Ganso. dele quebra o placar. Duelo do sangue no gelo, né? Então assim, ele Ganso tem uma contra relação muito boa com a Santos, bola. né? Quem é mais sangue Ele frio? tem uma leitura de jogo, então ele facilita o processo de comunicação na ação com os jogadores, isso é muito Ganso. importante. E principalmente ele consegue, a partir de Ganso. tudo isso, Cruzamento na se segunda trave na estruturar direção do muito Nino, bem no uma espaço, então ele está sempre muito bem posicionado. E isso Matheus facilita Martins. o jogo. Quando você Ganso. tem um jogador que você vai limitar as ações Tem dele cruzamento que presente em para em campo, John Arias. Ganso. né, você acaba Samuel Xavier. Ganso mais tirando uma vez. Que dele toque. não só uma Cruzamento na direção do criatividade, mas Arrascaeta. uma certa Samuel, autonomia. Ganso. Quando você Cano. tira essa autonomia dele em campo, Arias. você João Gomes deu acaba presente pra John limitando as Arias. possíveis ações e as Ganso, percepções que Flamengo ele dá passa a espaço ali, ter, e porque ele já segundos começa a ser toques curtos. condicionado Natan. pela visão Ganso. que você, enquanto treinador, Grande ou a área. comissão técnica Ganso. de maneira geral, passa a ter. Arias. Ganso. Então, o trabalho do Diniz no Fluminense é muito Ganso. bom nesse O sentido. Fluminense valoriza a posse de bola com o E Ganso. o Ganso tem jogado muito bem, ele fez um grande jogo. Ganso. Se não me falha a memória, ele foi eleito na Que jogão ESPN no Maracanã. Bola como longa o craque da rodada, Arias. que vai John Arias disputar refugou. os Ganso prêmios, na né, de bola de barreira. prata, Ganso enfim. forte. O Arias não ele foi viu. eleito o craque da rodada. Ganso. Então a gente está olhando um cenário onde esse jogador é de fato Tem uma muito casca- fora da curva. André. Ganso. E obviamente, além das Ganso lesões, erra o passe. essa cultura de futebol que a gente tem, essa E lá mania vem de Fluminense. limitar- Cano. Martinelli, mais um cruzamento. Toque. Manuel cortando na pequena área. Essa Marinho mania de que a gente tem de primeira. limitar Ganso. as possíveis Dribla, protege, ações mais dos um jogadores drible. em decorrência da posição acaba prejudicando demais. Então, não é só uma coisa que interfere, mas é um conjunto, é uma estrutura, é um sistema em volta do jogador. Obviamente, todo mundo tinha uma expectativa muito grande, mas ressalto. A expectativa é que a gente cria um problema nosso, não é um problema do jogador. Então, o Ganso continua sendo tão genial quanto sempre foi. Se esperava uma carreira dele muito maior em termos de projeção internacional, mas são coisas e são circunstâncias que passam a acontecer com qualquer um. Não são todos os caras que têm uma carreira do Neymar, colocando o cara mais próximo dele, não são todos os caras que têm uma carreira do Neymar. Outros jogadores já passaram por isso de ir para a Europa, não ter sucesso, voltar, ou nem ir para a Europa, ficar no Brasil e rodar um pouco mais os principais clubes do Brasil. Isso acontece, é normal, faz parte de qualquer carreira de qualquer jogador, certo? Desde dos jogadores que a gente tem mais expectativa até aqueles que a gente tenha menos expectativa. Beleza? Então, pessoal, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Espero muito que vocês tenham refletido e espero muito que vocês deixem a sua reflexão aqui no comentário. Curtida, comentário, inscrição, também ative o sininho para receber todas as notificações. Tudo isso é muito importante para a gente ir avançando no canal e aumentar o tamanho da nossa comunidade. Beleza? Espero que vocês tenham gostado novamente. Um grande abraço a todos e valeu!